Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nós somos do Centro Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto, e vamos continuar então com o nosso livro dos Espíritos, analisando o capítulo 3 sobre a criação, e hoje vamos discutir entre as questões 52 e 59. Espero que vocês tenham tido as possibilidades para dar uma lida nesse capítulo, né? Ela facilita aí o entendimento, gerando dúvidas que a gente pode sanar aí no final da nossa apresentação no nosso grupo do WhatsApp. Mas antes de iniciarmos, vamos então fazer uma prece para preparar nosso ambiente, para fazer com que tenhamos a nossa atenção focada agora para essa discussão. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão sempre no nosso caminho, sempre conosco, e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que à distância, mas focados no estudo, aqui no Livro dos Espíritos, com a intenção de elevarmos o nosso conhecimento acerca da doutrina, essa doutrina consoladora que nos explica, que nos traz a fé raciocinada. Que a espiritualidade amiga, que Jesus Cristo possam estar conosco, ampliando as nossas condições de entendimento. Ser conosco, querido Mestre Jesus, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Então vamos lá. Nessas questões, das 52 a 59, eu vou fazer um paralelo entre as questões feitas por Kardec, as respostas que ele compilou, que nós temos aí à disposição no livro, e o que a ciência fala em relação a tudo isso. Né? Então a gente vai ter uma posição do Espiritismo e uma posição da ciência. Tá ok? Espero que eu seja claro e que, se porventura me enrolar ou não me deixar ser entendido, a gente conversa no grupo do WhatsApp. Então vamos lá, questão 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Então, por que temos negros, brancos, de pele amarela, de cabelo mais grosso, de cabelo mais loiro, de cabelo mais fino, altos, mais baixos, constituição físicas mais avantajadas, agrupamentos musculares mais fortes, outros nem tanto? Por quê? Por que toda essa variação? Né? Então a resposta é por conta da pressão do clima, da vida e dos costumes. Né? Muito bem. Então o que os amigos espirituais se apoiaram para falar isso é que na evolução do ser humano, as questões ambientais, seja ela o calor, a incidência de sol ou o frio, né, possibilitaram todas essas variações que nós temos hoje em dia. E aí o que a ciência nos passa? Primeiro que para se falar em raça, né, é preciso que ocorra uma diferença genética entre os grupos de uma mesma espécie. Ou seja, se nós temos raças diferentes, que nem a raça humana, se existem raças diferentes, há necessidade de ter uma diferença genética. Senão, não existe essa diferença de raças. Né? A raça negra, a raça branca, a raça amarela, tem que ter uma diferença genética. Só que essa diferença genética ela não pode ser tão grande que impossibilite o cruzamento. Então, por exemplo, um branco com uma raça branca com a raça amarela, eles têm que, ao se cruzar, ter a capacidade, a possibilidade de gerar a prole. Né? Então, as diferenças genéticas não podem ser tão grandes que impeçam que eles se reproduzam, e nem tão pequena que não cause grandes diferenças físicas. Né? Então, para isso, a gente tem que ter essa condição genética para falar em raças biológicas. E
as diferenças que nós temos, a- que foram reportadas, né, no Livro dos Espíritos, elas também são endossadas pela ciência. Essas diferenças vieram, sim, das condições climáticas e ambientais do que nossos ancestrais foram submetidos há anos, né, há milhares de anos, e mudando as condições físicas para eles se adaptarem. Maior quantidade de pelos para proteção contra o frio, a pele mais escura para proteção contra os raios solares, com a produção da melanina, que é um agente protetor, né? O próprio andar ereto, né, segundo a ciência, foi uma condição que diminuiu o calor corporal, porque o fato de você andar ereto diminui a superfície corporal exposta ao sol, né? Possibilitando com que essa pessoa fique mais tempo na luz do dia, favorecendo a caça, a pesca, o manejo do solo. Então, assim, isso possibilitou com que a temperatura caísse, o fato de você andar ereto, né? Então, várias pressões climáticas, várias pressões do ambiente favoreceram essa mudança que nós temos no nosso corpo atualmente. Por exemplo, uma das questões que outro dia foram avaliadas é por que a mão ela fica enrugada quando muito tempo em contato com a água, né? É uma condição que muita gente não gosta, fica aquelas rugas na mão. E alguns cientistas aventaram a possibilidade de que, se porventura a mão está muito dentro da água, é porque ela precisa estar dentro da água. Seria, no caso, por exemplo, para pescarmos, e se ela fica muito tempo dentro da água para pescarmos com a mão, quanto mais rugoso nossos dedos, mais eles ficam com a capacidade maior de prender um peixe com as mãos. Então seria uma adaptação, né? Olha que coisa interessante, para que a gente consiga o alimento, né? Olha só como as questões climáticas e ambientais podem mudar aí ativamente as nossas constituições orgânicas biológicas. Bom, na questão número 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo? E a resposta qual foi? Ou seja, será que o homem surgiu no norte, no hemisfério sul, em várias áreas do nosso globo terrestre? E ele coloca assim, os espíritos colocam assim: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Ou seja, então, realmente aconteceram vários focos, né, de aparecimento do ser humano. E depois eles se dispersando por vários ambientes, por climas diversos e em se relacionando com outras raças, novos tipos se formaram. Essa é a informação que foi passada para Kardec. Mas o que a ciência fala? A ciência consegue endossar isso? Bom, a análise da arqueologia, da biologia, da datação do carbono 14, todas essas análises não endossam essa informação. A princípio, não. E é aqui que eu vou passar para vocês o que nós temos hoje, o que a ciência hoje acredita, tá? Então, numa análise de mais ou menos 4.500 crânios, procedentes de várias partes do mundo, combinada com estudos genéticos, né, sobre essas variações genéticas nos humanos, comprova uma teoria de que o ser humano se originou apenas em um momento na África e de nenhum outro lugar. Então, somos todos originários da mãe África, né? Esses resultados foram publicados na Nature e mostram que a diversidade genética diminui à medida que a população se afasta da África. E a observação coincide com a teoria de que a população mundial descende de um número reduzido de Homo sapiens, surgido e emigrado da África. Então, essa análise desses 4.500 crânios, que é um número considerável,
né? Ele tem uma representação, um peso bem grande para você levar em consideração, ah, mostra que muito provavelmente todos vieram, nós somos todos oriundos de uma região específica da África, né, subsaariana, ou seja, abaixo do Saara. No entanto, e aí vem um ponto que a gente tem que levar em consideração, as origens e a dispersão dos primeiros humanos anatomicamente modernos geraram um debate entre os que atribuem a origem a uma região da África e os que sustentam que diferentes populações evoluíram independentemente, desde o Homo erectus até o Homo sapiens, em diversas áreas do planeta. Ou seja, então, embora tem esse estudo de muito peso que foi publicado na Nature, que fala que nós todos viemos de uma determinada região da África, existem ainda outros estudos que mostram que há a possibilidade de ter outras origens e que essa dispersão que aconteceu é possível. Então, a ciência ainda não conseguiu bater o martelo com categoricamente falando, de que realmente tenhamos vários pontos de origem do ser humano no globo, ou que não. Nós todos temos no nosso berço a África subsaariana, tá? Então aí é uma controvérsia, um ponto delicado em relação às informações que foram passadas para Kardec. Não existe um sim nem um não categóricos. A ciência ainda não conseguiu afirmar isso com bastante categoria. Continuando o nosso estudo, então, a questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Então, nós já temos, pela informação que foi passada pelas aulas passadas, de que nós não somos mais filhos de um único ser, né? A questão de Adão e Eva, aquela coisa que a gente tem enraizado na nossa mente, na nossa cultura, né? Do primeiro homem, da primeira mulher. Como nós sabemos que aquilo não foi exatamente daquela forma, se nós então não somos filhos do mesmo pai, né, que seria Adão e Eva, nossos os primeiros mesmos pais, então vamos deixar de ser irmãos? Vamos deixar de considerarmos serem irmãos? E aí a questão é respondida da seguinte forma: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Ou seja, o Pai é único e o nosso Pai é Deus, Criador de todo o universo, né? Se temos um Pai único, então somos todos irmãos, né? Jesus, como nosso irmão maior, irmão que mais elevado espiritualmente que nós temos, é nosso irmão, filho de Deus, né? E temos a tendência para o mesmo fim, ou seja, todos estamos no mesmo caminho, todos estamos na mesma lida, e o fim desse caminho, dessa estrada, é a felicidade plena, é sermos um dia espíritos elevados, espíritos de luz, que vamos atuar junto a Deus, junto a Jesus, como auxiliares na criação do universo. Seremos co-criadores junto ao Pai. Então somos irmãos, sim, mesmo que não tenhamos aí apenas um ser como sendo a origem de tudo. Muito bem. Questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e imperfeição. E aí ele continua. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência, sermos felizes. Acreditar que só existam no planeta que habitamos é realmente duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume e nem na constituição física da Terra, algo que possa induzir a suposição que somos privilegiados.
né? E excluindo aí milhões e milhões de seres e de mundos semelhantes aos nossos. Então, realmente, né, nós vamos pensar que apenas a Terra é habitada, apenas um planeta pequeno como a Terra seria habitado diante da vastidão desse universo, seria realmente uma inutilidade sem fim, porque Deus teria feito todo esse universo vasto e belo para apenas um planeta habitar a vida. É realmente uma inutilidade. E temos que ter consciência de que, se, e supomos, né, que isso aconteça, exista vida em outros planetas, estamos muito longe de sermos os mais inteligentes, os mais bondosos, os mais perfeitos. Ok? Para os cientistas, e aí, muito bem, acho que é meio que geral, né, de bom senso e imaginar que o universo não seja apenas habitado pelo planeta Terra, né? Mas o que que a ciência fala, né? Para os cientistas que estudam as possibilidades de vida no universo, né, os astrobiólogos, os seres vivos podem surgir em diferentes tipos de ambientes. E isso não precisa ir muito longe, né? Nós temos os peixes que vivem aí no ambiente aquático, nós temos os seres que vivem acima na crosta terrestre, né, como os mamíferos, os répteis, nós temos as aves e também nós temos, por exemplo, seres que habitam condições absolutamente inóspitas. Por exemplo, os seres que habitam as fossas abissais, né, com ausência de luz do Sol, porque a luz do Sol não consegue chegar lá. Inclusive, alguns apresentam fontes próprias de luz para atrair a presa e a presa ir a chegar perto deles e eles darem o bote. E vivem em condições de pressão, a pressão da água extremamente elevadas, que poderiam matar qualquer outro ser que não adaptados a essa pressão, né? Então, olha só como, né, eles podem surgir em diversos ambientes, né, e inóspitos. Outros podem possuir características que talvez nem tenhamos uma imaginação, né? Nós temos aqui as nossas características biológicas conhecidas, nossas, dos nossos irmãos aí do reino animal, mas podemos imaginar que possam ter outras características biológicas que nem possamos analisar pela nossa imaginação, né? Sabe-se que a atmosfera parecida com a Terra não é absolutamente necessária para a vida. Podem ter outras atmosferas com outras características gasosas, né? Não que nem a nossa, onde tem o nitrogênio, o oxigênio em abundância. Às vezes é uma outra atmosfera que a gente nem pode imaginar, mas que possa criar as possibilidades de uma vida, né, adaptada a essa atmosfera. O oxigênio pode ser importante para nós, mas talvez não sejam para outras vidas, né? A água é importante para nós, mas talvez não seja importante para outros tipos de ambientes, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes tem que pensar, porque, não, a vida só é possível porque nós temos água e oxigênio para nós. Mas será que para Marte, Vênus, Plutão, alguma lua de Saturno, né? Aqui eu trago para vocês um livro muito interessante chamado Cartas de uma Morta. Ele é um livro psicografado por Chico Xavier e o espírito comunicante é a mãe de Chico, Maria João de Deus. E ela faz nesse livro referências a respeito da vida em dois planetas vizinhos nossos, Marte e Saturno, né? E ela fala que são planetas mais elevados moralmente que a Terra. Olha que coisa interessante. E nós estamos num plano na nossa evolução planetária, nós estamos num planeta de provas e expiações que está passando aí por uma revolução, né? Indo em direção a um planeta de regeneração.
E ela fala que Marte já está em regeneração, já é um planeta em regeneração. E que Saturno é um planeta já feliz, né, onde a felicidade goza na sua plenitude. Mas muito interessante, se nós analisarmos pela sonda que a NASA enviou a Marte agora há pouco tempo atrás, e aquelas imagens que foram passadas para nós, né, num planeta rochoso, com uma atmosfera tendendo a ser avermelhada, com é, marcas na superfície marciana, que aparentemente de um rio ou que passou água por aquele ambiente, é, é uma imagem inóspita, né? Fora que a temperatura de Marte ela pode variar no inverno de menos 125 ou 130 graus até o seu verão de 22, 24 graus, ou seja, uma temperatura bem aquém do que nós estamos acostumados aqui na Terra, né? Então, realmente, um ambiente aí mais complicado para a gente pensar em vida. Mas Maria João de Deus mostra que existe vida sim e que eles estão moralmente mais elevados do que nós, tá? Mas talvez uma constituição biológica que não tenha as características que nós temos em mente, né? E olha que mais interessante ainda, Saturno, né, que na minha opinião aqui, bem própria, é o planeta mais belo do nosso sistema solar por conta dos seus anéis, aquela, para mim é uma pintura, né? Ele é um planeta gasoso. Então como que nós vamos imaginar um planeta gasoso tendo vida? E ainda mais, e passar ainda em cima disso, nós, é um planeta que tem vida e que está numa escala moral bem mais elevada do que a Terra. Então, realmente uma informação bastante interessante. Segundo estudos de astrofísicos da Universidade de Harvard, pelo menos, olha, pelo menos existem 17 bilhões de planetas parecidos com a Terra apenas na Via Láctea. Apenas na nossa galáxia, 17 bilhões de planetas. Ah, não, só a Terra tem, gente. Só a Terra é habitada. É realmente muito egoísmo nosso, né? E aí, se a gente ampliar essa pesquisa, não apenas com os planetas que são parecidos com a Terra, mas com todos os planetas da Via Láctea, são 100 bilhões de planetas. Imagine isso em Andrômeda, em as outras galáxias e no universo inteiro. Realmente seria inútil tudo isso se não pudesse ser habitado aí pela humanidade geral.
Aqui apenas algumas fotos belíssimas, né? Algumas são fotos, outras representações, mas aqui nós temos no canto superior esquerdo Órion. Essa é uma foto da nebulosa de Órion, que é a nebulosa mais que é possível de ser analisada a olho nu. Ela a nebulosa de Órion, ela fica um pouco abaixo das Três Marias, né? As Três Marias é o cinturão de Órion. E a nebulosa é um pouquinho mais abaixo, que é uma região aí de poeira estelar, né? Gases, uma foto aí muito bela, né? Dessa pintura que é a nebulosa de Órion. E aí no canto superior direito, a nossa galáxia vizinha, que é Andrômeda, também tem uma forma espiralada. No canto inferior direito, outra que é a do Catavento, também a mesma forma. E aqui no canto inferior esquerdo, a Alpha Centauri, que é muito famosa também, e que também tem um local, um berço de estrelas e planetas. Então, olha que maravilha que é o universo, né? Não, mas nenhum desses aí é habitado, só nós. É realmente uma suposição muito egoísta. E aí, caminhando, vamos para 56, que mostra a seguinte questão. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? E aí a nossa resposta corrobora com a resposta aí dos espíritos, né? Não, de forma alguma elas se assemelham. E aí vem várias conjecturas, né, de como seriam os extraterrestres, os aliens, seriam maiores que nós, menores, seriam seres unicelulares, seriam bactérias ou não, seriam seres ameaçadores, como as imagens do cinema, né, nos trazem, pessoas que tiveram contatos com seres com olhos grandes, cabeças volumosas, ou seja, se você pesquisar na internet, nos sites de busca, você vai encontrar diversas formatações de estruturas biológicas que podem habitar aí o universo, né? Lógico que grande parte são análises empíricas, conjecturas, que a gente não tem essa informação aí concreta de como seriam esses seres. No entanto, é como nós falamos anteriormente, eles se adaptam aos ambientes de onde provém, como o peixe, como os seres abissais, como as aves, como os répteis, como os seres humanos, cada um adaptado ao seu ambiente. Questão então 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguiria-se então organizações diferentes em cada um que os habitam? É o que nós acabamos de falar, né? Sem dúvida. Do mesmo modo que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então é a mesma situação da questão anterior, né? Aqui uma figura com vários seres hipotéticos, né? Muito do misticismo em relação aos seres que vêm de outras galáxias, que vêm de outros planetas, alguns que, se você for ver em sites mais do misticismo, mostram que existem seres extraterrestres que são mais pacíficos, outros mais bélicos, outros são seres que protegem a Terra, né? Existem alguns relatos bastante interessantes. Existem relatos na literatura que mostram que ocorreram muitos avistamentos de OVNIs, né, objetos voadores não identificados na Terra, vários relatos, inúmeros relatos, no período da Guerra Fria, quando ocorreu as tensões políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que com essas tensões o poderio bélico foi multiplicado aí muitas vezes, principalmente com o advento da bomba atômica e com o desenvolvimento de armas nucleares, e que, teoricamente, seres extraterrestres que têm uma característica de vislumbrar a paz na Terra, a vida na Terra,
começaram a se mobilizar para tentar minimizar essa questão aí das tensões políticas para que não ocorresse uma guerra nuclear com aí a dissolução da vida na Terra. Não é a intenção da providência divina que a vida na Terra seja banida. E se porventura as tensões da Guerra Fria fossem realmente chegasse ao fim de uma guerra, não teríamos dúvida que a vida na Terra seria aniquilada, né? E parece que por essas questões muitos avistamentos de OVNIs foram identificados, relatados, reportados, não só por civis, mas também por militares. Então nós temos essas questões bastante interessantes aí que você encontra com bastante facilidade na internet. Questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo que o Sol possa lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela, ou seja, nós temos o nosso Sol aqui, né, a estrela que nos irradia luz e calor, né, e que nós pegamos essa luz e esse calor e geramos energia através das plantas que alimentam todos os animais, né? Então a nossa energia corporal vem do Sol, correto? Acho que não há dúvida nisso, né? Mas naqueles planetas que estão muito distantes das estrelas, né? Vamos pegar aqui Plutão, no nosso sistema solar, né? É um planeta periférico, né? Um astro periférico. Com certeza a quantidade de luz e calor que irradia do Sol é menor do que vem para a Terra, para Marte, para Vênus, para Mercúrio, né? Então, como será? Como seria a captação de energia, né? E aí o que há a resposta? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E nenhuma conta tendes a eletricidade? Ou seja, será que tá, tudo bem, eles têm o Sol parece uma estrela ou um pouco maior, a energia que vem deles não é a suficiente, mas será que essa energia é necessária para a estrutura orgânica que acontece naquele planeta? Será que eles não têm uma outra fonte de energia? Né? E aí eles continuam. Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de matéria igual, né? E existem outras conformações, né? Então, pode ser que nos planetas mais distantes do Sol, as questões energéticas tenham outras origens, e não as que nós estamos acostumados aqui no planeta Terra, em Marte e Vênus. E aí a última questão, que é a questão 59, que são considerações em relação à Bíblia, né, as informações bíblicas, né, em relação à criação. Uh, Aqui ele faz não uma questão de crítica, mas uma questão de análise, né, uma questão de nada preconceituosa, né? A Bíblia é uma informação belíssima, cheia de nuances a respeito da, da criação, da vida de Jesus, que nós todos sabemos, mas que sabemos que muitas das informações ali contidas são alegorias, são outras formas de análise que temos que ver com bastante crítica, né? Próprio Adão, né? Adão não era então essa informação de que seria o único ser, como diz na Bíblia, né? Para nós, Adão é uma pleiade de seres, né? De indivíduos que geraram aí a comunidade, a humanidade, né? Como o caso da raça adâmica, né? Como acho que foi a Denise que falou na aula passada, dos exilados de Capela, que num determinado momento estavam atrasando a evolução moral do planeta na, na constelação do Cocheiro e que a espiritualidade superior, vendo que aquilo ali estava dificultando a evolução moral, espiritual dos seres que ali queriam avançar para um planeta mais justo e belo, pegaram esses seres que estavam atravancando e trouxeram para a Terra, né? Os anjos caídos, né? E eles vêm, né, para a Terra e encontram um planeta primitivo, mas que a sua presença aqui faz-se muito importante para alavancar social, moralmente,
cientificamente os seres que aqui estavam, né? E assim foi, eles fizeram isso, né? E em determinado momento voltaram para a capela. Então eles ajudaram a nossa evolução aqui do planeta, né? O próprio movimento da Terra, né? Acreditava-se que era um grande embate, né? Na época do Iluminismo, né? Quando Copérnico, Galileu começaram a identificar que não era a Terra que girava ao redor do céu, né? Não era o Sol que girava ao redor da Terra, e sim o contrário. O Sol era o centro do nosso sistema solar e todos os planetas giravam ao redor. E essa informação foi considerada uma heresia. Muitas cabeças rodaram por conta disso, né? E aí, até o ponto que a ciência sobrepujou, afirmou, mostrou, e aí a igreja teve que aceitar, né? A religiosidade teve que entender que a Terra não era aí o centro do universo. A própria criação em 6 dias, em que a Terra teria aí 4.000 e poucos anos, não. Isso a gente tem informações de fósseis, de milhões de anos, né? Eh, a própria estrutura geológica da Terra, né? Milhões de anos, né? Através da datação do carbono 14, que é um composto radioativo que a sua meia-vida consegue identificar aí seres de milhões de anos. Ou seja, não foi feito em 6 dias, isso não aconteceu do dia para a noite, a evolução aconteceu aí nesses 4,5 bilhões de anos, né? Outra informação é em relação ao dilúvio, que relata aquela situação onde Noé, bom, vocês sabem melhor a história do que eu, e que a ciência mostra de que isso não é real, que se porventura aconteceu realmente esse dilúvio, aconteceu numa época que o homem ainda não estava na crosta terrestre, né? A Terra passa por vários ciclos, né? A Terra passa por ciclos de frio, né? De, de temperaturas muito baixas, onde há o congelamento, e depois isso volta para temperaturas mais amenas, né? Então, essas informações são dissonantes com o que a Bíblia prega, que a Bíblia tem, então nós temos que interpretar essas informações bíblicas de outra forma, com um crivo aí maior, onde a ciência nos dá aí alguns subsídios para entender isso da melhor forma possível, ok? Mas a Bíblia não perde sua importância, uma informação crucial que ela traz para a gente, muito importante e muito rica. Então é isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha sido claro. São informações aí que a gente tem que passar muito rapidamente. Fico à disposição no nosso grupo para qualquer dúvida, eu e os outros monitores que estiverem à disposição, para tentar tirar qualquer dúvida, se vocês quiserem colocar alguma informação também. Ok? Muito obrigado, boa noite e até semana que vem.